Meus amados, paz do Senhor Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, um versículo com os irmãos, na carta de Tiago, capítulo de número 5. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17 e o 18. Louvado seja o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Eu estarei lendo o versículo 17. Eu peço aos irmãos que em conjunto leiam o 18 para falarmos a palavra do Senhor. Diz-nos a Bíblia: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Deus abençoe. Os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Meus amados, quero nesta noite dar graças a Deus por estar em sua casa e, junto com os irmãos, poder adorar ao Senhor. Glorifico a Deus por este momento especial, maravilhoso e significativo para cada um de nós, pois se trata de mais um culto, onde Deus concede-nos o privilégio de estarmos em sua presença. Mas antes de falarmos a palavra do Senhor, nós queremos dar um bem-vindo às nossas irmãs que estão conosco, a irmã Patrícia e sua mãe, que falha a minha memória, pastor, o nome dela é irmã Ana. Muito bem, a irmã Ana, esposa do presbítero, irmão Antônio, e a irmã Patrícia, sua filha. Nós estamos alegres em receber nossas irmãs e queremos dar um bem-vindo a estas servas do Senhor que congregam com o pastor Rodrigo no Algarve. Vamos dar um bem-vindo às nossas irmãs? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Ana e irmã Patrícia. As irmãs são bem-vindas em nosso meio. Sinta-se bem entre nós. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, voltemos para a palavra do Senhor nosso Deus. Deus nos dá nesta noite novamente a alegria, o prazer de estarmos aqui. Temos louvado ao Senhor e agora vamos, por uns instantes, meditarmos um pouco na palavra de Deus. Mesmo sendo poucos em número, mas estamos aqui para adorarmos o nosso Deus. E já sentimos sua santa e bendita presença neste lugar. Como é de costume por parte do nosso Deus, Ele não vai nos despedir sem falar conosco uma vez mais. Por certo, Deus trará uma palavra a nossos corações, aos nossos corações, nos fortalecendo para que continuemos nossa caminhada, pois nós não podemos parar. Queridos, a vontade do meu coração nesta noite é falar com os irmãos, no tempo que temos para falar, sobre Deus usa homens ou pessoas comuns. Você pode repetir comigo, por favor? Deus usa pessoas comuns ou homens comuns. Tá bom, graças a Deus. Meus amados, ainda na terça-feira, tomei por base a vida do profeta Elias para falar um pouquinho a respeito da oração, pois entendemos pela palavra de Deus ser ele um dos homens que Deus mais usou sobre a face da terra. Eu não estou dizendo que tenha sido ele o homem que Deus mais usou, mas está entre aqueles que Deus mais usou e que permeou esta terra. E a Bíblia mostra-nos o porquê de Deus usar a vida do profeta Elias desta forma tão gloriosa, tão extraordinária, que às vezes, meus queridos e amados irmãos, nós, ao analisarmos a história, o que a Bíblia descreve a respeito deste homem, deste profeta, nós às vezes ficamos admirados, boquiabertos, e nós até pensamos
que isto só pôde acontecer com Elias e não pode acontecer com outros mais. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus levantou a Elias, em primeiro lugar, porque Elias era homem, e ele era homem, como já disse aos irmãos, uma pessoa comum, assim como eu e como você. Na terça-feira falei com os irmãos que o que diferenciava a vida do profeta Elias em relação a muitas pessoas era a sua inclinação espiritual, era voltar-se para Deus, era ser um homem, uma pessoa que tinha de fato vontade em seu coração de ver a obra de Deus caminhar e caminhar bem. Em nossas palavras, de ver a obra de Deus corresponder com a vontade do Senhor nosso Deus. Mas é interessante, vale a pena notarmos que Elias não se trata de um mero observador, daquele que se coloca à distância e observa o cenário, a situação, o desenrolar das coisas, e que não passa de um observador ou de alguém que omite, apresenta suas opiniões. Antes, pelo contrário, nós vamos observar na vida deste homem que ele tem o propósito, a disposição de apresentar-se a Deus, para Deus usar-lhe para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. E esta é uma das coisas que nós precisamos encontrar na vida de pessoas, para que Deus as levante e venha usá-las para a glória do seu nome. Estamos falando sobre disposição, estamos falando sobre pessoas que de fato querem fazer uma coisa para o Senhor em meio à dificuldade, à situação extremamente difícil, e que ao olharmos pelos olhos naturais, nós não conseguimos observar uma situação ou uma saída para esta situação. É preciso termos um pouco, pelo menos, de inclinação espiritual. Quando nós olhamos para o texto que Elias ele é inserido como este homem comum, porque a Bíblia faz questão de dizer que ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Significa dizer que ele era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Mas orando, ele pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E a Bíblia diz que orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Nós vamos observar pela Bíblia, pela palavra de Deus, que a oração do profeta Elias, ela não é uma oração sem sentido. Até porque observa-se pela Bíblia que Elias não ora determinando nada. A Bíblia diz que Elias ora pedindo. A Bíblia diz que Elias ora insistentemente, rogando ao Senhor para que atenda ao seu pedido. Na mão do homem, nunca teve um controle remoto para ele acionar o que bem interessar a sua alma. Esse poder, ele é conferido, ou seja, ele está unicamente nas mãos do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Todavia, estando em consonância com a vontade de Deus, correspondendo com o seu propósito, poderemos fazer grandes coisas para a glória do nome do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Mas é preciso, meus irmãos, nós olharmos para o perfil de Elias, como a Bíblia trata, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas dificuldades, sujeitos aos mesmos problemas. Disse na terça-feira que era um homem que chorava, era um homem que sentia dores, e tanto é que em determinado momento da sua vida ministerial, Elias tem o desejo de parar
Elias não quer mais continuar pregando ou ministrando a palavra do Senhor nosso Deus, mas Deus é conhecedor, que Ele levanta homens comuns, e exatamente por isto, Deus não deixa um servo seu, uma serva sua, debaixo do zimbro prostrado, como se lá fosse o final da sua história. Deus envia do céu recurso, porque nós que somos comuns, precisamos de recurso divino, precisamos que o céu se abra sobre nós, precisamos da intervenção celestial, precisamos do agir sobrenatural do Deus Criador dos céus e da terra. E neste momento a Bíblia diz que Deus veio em direção a Elias, fornecendo-lhe pão e água, dizendo-lhe: come e bebe, porque longa é a tua jornada. Glórias ao maravilhoso nome de Jesus. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, ao olharmos para esta questão, eu gostaria que os irmãos tivessem a compreensão que Elias foi este homem que foi, não obstante ser uma pessoa comum, devido a algumas coisas, e o contexto imediato ele quer nos revelar, pois no versículo de número 7 do capítulo 5, a Bíblia nos diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A primeira coisa que eu quero extrair nesta noite é que Deus levanta pessoas comuns que precisam aprender a ser pacientes, e a grande verdade é que na Almeida atualizada esta palavra aparece para nós como perseverantes, ou seja, paciência aqui indica-nos a necessidade de sermos perseverantes, não há como fazermos uma obra para Deus se quando enfrentarmos o problema, se quando aparecer o tronco da árvore na nossa vida ministerial, ou se quando vermos o rastro da onça, nós pegarmos a nossa mochila e a colocarmos em nossas costas e irmos embora. Deus precisa levantar pessoas que sejam perseverantes, que não coloquem por si só um ponto final na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, devido a problemas e situações difíceis. Antes, pelo contrário, Deus levanta pessoas comuns, mas que são perseverantes. Se hoje não chegou, pode ser amanhã. Se não for amanhã, pode ser na próxima semana, e se não for na próxima semana, o que interessa pode ser no próximo mês, e se não for no próximo mês, o que interessa pode ser no próximo ano, e se não for no próximo ano, pode ser na próxima década. Mas o certo é que Deus quer fazer uma grande obra, e eu creio, você crê, homens comuns, mulheres comuns, jovens comuns, nós fomos levantados por Deus, e sabemos muito bem que se formos perseverantes, nós veremos o resultado desta obra, para a glória do nome do Senhor que criou os céus e a terra. A grande verdade é, meus irmãos, que se alguns de nós já tivéssemos o que temos em mente, em nosso coração, muitos de nós consideraríamos esta vitória, esta bênção, isto que alcançamos da parte de Deus, como resultado do esforço ou capacidade humana. Mas nós precisamos perceber
perceber que Deus, mesmo na sua obra, Deus permite que o que no nosso entendimento era para ontem, Deus permite que seja para o próximo ano, até que nós entendamos que quem está obrando, quem está fazendo, quem está realizando é o Senhor Deus, que nos chamou para a sua grande obra. Se nós não tivéssemos este entendimento, a grande verdade é que melhor seria fecharmos esta porta, mas a razão da nossa insistência é porque nós sabemos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Por isto a Bíblia vem a dizer: veja, meus irmãos, que Elias orou ao Senhor e ele teve que experimentar 3 anos e meio de sequidão. Só após 3 anos e meio é que o Senhor diz para ele: apresenta-te a Acabe e eu darei chuva. Mas antes de Deus falar, Elias teve que esperar 3 anos e 6 meses que não chovia e que o orvalho não descia sobre a terra. Conhecer uma situação catastrófica como esta, só quem estava naquele cenário bíblico. Nós temos uma certa informação, mas não sabemos ao fato o que significou, o quanto isto custou para o povo do Senhor naquela época. É mais ou menos isto, a questão da perseverança, é para que nós entendamos que isto nos custa, mas nada está fora do controle absoluto daquele que é imutável. Nada está fora do controle absoluto daquele que é onipotente. Oh, glórias ao maravilhoso nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ao ver uma situação como esta, até parece, meus irmãos, que nada mais poderia acontecer, mas Elias persevera. Elias é paciente, e a Bíblia no contexto diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Mas é preciso extrairmos outra coisa do contexto. Para nós sermos pacientes, é preciso ter esperança. Se faltar a esperança para mim e para você, nós perdemos logo, meus queridos irmãos, a nossa paciência e a nossa perseverança. Elias, meus amados e queridos irmãos, ele esperava o dia que Deus ia mandar do céu chuva sobre a nação de Israel. Elias sabia que aquela situação, por mais que ela custasse ao povo do Senhor, era necessário que eles passassem por aquela situação, porque nesse período, meus amados e queridos irmãos, eram famílias e mais famílias que estavam a participar do culto a Baal, mas que pararam de participar porque eles chegaram ao entendimento, uma vez que o profeta dissera para Acabe: Acabe, não chove mais e não há mais orvalho, senão segundo a minha palavra. É um período de reflexão, e eu começo a pensar, meus amados e muito queridos irmãos, que parece que Deus não tem pressa. Até parece, meus amados irmãos, que Deus não importa com o sofrimento do povo em determinados momentos. Parece que
Deus, ele está alheio àquela situação, mas não está. Deus está permitindo que aquela palavra pregada pelo profeta vai entrando em lares, vai entrando em mentes, vai entrando em corações, porque o vizinho dizia para o vizinho: o que adianta adorar a Baal? Um profeta por nome Elias chegou aí e diz que não chove mais, senão segundo a palavra dele. Mas esse profeta, segundo Elias, ele é de onde? Ele é dos moradores de Gileade. Dizem que ele é de uma pequena vila por nome Tisbe, bem próximo ao val de Jaboque. Eles começaram a perguntar: mas ele vem em nome de Baal ou em nome de quem? Não, senhor, ele é o profeta da contramão. Não, senhor, ele é profeta de Jeová. Não, senhor, ele diz que veio para restabelecer, para restaurar a aliança do povo com Deus Jeová. Ele diz que Baal, é resto e não é mais nada. Ele diz que Deus não está satisfeito com o culto a Baal, mas que Deus quer que nós nos voltemos para ele. E disse ele que não ia chover, e a princípio eu pensei que aquilo não ia dar em nada, e já vai meses e chegou o ano e não choveu. Se Baal é Deus, por que Baal não faz chover? Olha lá, isso é vizinho dizendo para vizinho: olha lá, se o Deus de Jezabel, ele tivesse poder, ele não deixava a gente nesta situação miserável. Será que não vale a pena nós voltarmos aos escritos de Moisés? Será que não vale a pena nós voltarmos às escrituras sagradas? Será que não vale a pena nós começarmos a rever a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José, o período que eles estiveram no Egito, as maravilhas, as obras gigantescas que Deus realizara para os tirar de lá? Mas será que não vale a pena nós analisarmos a trajetória do deserto? Porque no deserto chovia maná, no deserto tinha codornizes, no deserto a água vinha da rocha, do seixo ou da pedra. Mas aqui não tem mais água, aqui já não tem mais comida. Dá para observar que Baal não é Deus, e Deus está permitindo que homens, mulheres e famílias se conscientizem que somente Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Olhe para cá, por favor, antes de dar seguimento a esta palavra, mas o Espírito de Deus põe esta palavra na minha boca para deixá-la aos irmãos. Quando se quebra a aliança com Deus, deixa de ter os deveres para com Deus, mas deixa de ser beneficiado pelos privilégios desta aliança. Se eles viraram as costas para o Deus Jeová, eles viraram as costas para a provisão divina, eles viraram as costas para a proteção divina, eles viraram as costas para a glória divina. Não havia como Deus ordenar no céu a sua glória sobre Israel, com exceção, meus amados e queridos, aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor. Por esta razão, nesta noite, baixo a graça de Cristo que foi conferida a nós na cruz do Calvário, eu quero nesta noite lhe admoestar a permanecer firme, a não abrir mão desta aliança que você tem com Cristo lá na cruz do Calvário, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, como amado da sua alma, como Deus da nossa salvação. Permaneça fiel ao Senhor. Logicamente que nós temos deveres para com Ele, mas jamais faltará para nós as suas benesses, as suas providências, as suas bênçãos. Elas serão derramadas sobre nós dia após dia, para a glória do nome do Senhor que criou os céus e a terra. Oh, aleluia! Deus está usando uma pessoa comum para fazer uma nação parar o seu curso e pensar sobre o seu modo de vida, sobre o seu estilo de vida. São homens e mulheres que estão pensando, e eu posso lhes afirmar pela própria palavra que até o rei Acabe está com a mão na cabeça e procurando a saída, porque ele sabe que Deus é Deus e Baal é Baal. Há muita diferença, há uma disparidade, não há como nem sequer
colocarmos isto na balança. Deus é Deus, e como dizia pastor Luiz Antônio, o resto é resto. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor, que criou os céus e que também criou a terra. Glória a Deus. Elias, meus irmãos, ele permanece paciente. Sabe por quê? Porque ele esperava. E a nossa esperança, meus irmãos, olha o texto dizendo: eis que o lavrador, a metáfora aqui é do trabalhador agrícola, é do lavrador, é do plantador. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Observe, meus irmãos, quando a Bíblia diz eis que o lavrador espera, nós vamos observar que toda a nossa paciência tem a ver com a nossa esperança. Nós esperamos, a esperança que nós temos é baseada na palavra do Deus que não pode mentir, do Deus que não é, ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Deus disse que vai fazer nesta noite. Uma vez mais o Senhor lhe diz: descanse o seu coração, permaneça sendo fiel ao Senhor, ainda que 1000 esteja caindo ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas permaneça sendo fiel ao Senhor que te chamou, aquele que estendeu sobre a sua vida a sua mão, porque ele é fiel para fazer. Não adianta nós contendermos com o Senhor, não adianta nós irmos contra o conselho do Senhor. A Bíblia diz: quem porventura ensinou ou poderá ensinar a mente do Criador? É por isto que Elias não questiona: Senhor, 3 anos e 6 meses, será que isso é tudo necessário mesmo? Isso não podia ser um ano só. Deus determinou, são 3 anos e 6 meses que não chove sobre a terra, mas eu conscientizo este povo de que Baal não é Deus, e eu dizendo: Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Aleluia. É exatamente assim comigo e contigo. Nós estamos aqui, passa dias, passa meses, mas nós sabemos que Deus prometeu, e por esta razão nós esperamos. E eu já disse aos irmãos que a esperança de Deus, ela serve para nós como a fonte de motivação. Como é glorioso nós pararmos e pensarmos que esse sofrimento nosso, ele vai acabar. Um dia isso vai ter fim. Isto não vai nos seguir para sempre, irmãos. É só enquanto a gente está nesta terra. Nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus, mediante a exposição das Sagradas Escrituras, para irmos morar, para estar com o Senhor. Lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais lágrimas, lá, meus queridos irmãos, não haverá mais separação. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto nós estamos aqui, a gente enfrenta todas estas coisas, e muitas delas marcam as nossas vidas, muitas delas nos custam por demais. Há momentos, meus queridos irmãos, que nós pensamos que a gente até não suporta, mas a Bíblia diz: os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A expressão aqui, meus irmãos, é de subirmos, passarmos por cima dessa tribulação, desta dificuldade, destas agruras que ora enfrentamos, é estarmos por cima desta situação, confiado naquele que nos chamou, confiado naquele que nos vocacionou, confiado naquele que nos elegeu no amado antes da fundação do mundo. Oh, glórias ao maravilhoso nome de Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Aleluia, 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 glória a Deus. Bendito para sempre é o santo nome do Senhor, que criou os céus e a terra. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Outra coisa, meus irmãos, a nossa esperança
para nós continuarmos esperando tem muito a ver com a visão que nós temos do que nós temos para receber. Por isso que a Bíblia diz que ele espera o precioso do fruto da terra. É interessante, meus amados irmãos, que a vida do lavrador, ela é a mesma hoje, ela é a mesma amanhã, e ela é a mesma depois de amanhã. Principalmente nos tempos bíblicos, que não havia tantas inovações como nos nossos dias, tantas surpresas tecnológicas, à base da tecnologia. Mas observe, meus irmãos, que nesta época aqui, o lavrador tinha que enfrentar o mesmo processo nesse ano. Chegava o próximo ano, o mesmo processo. Chegava outro ano, o mesmo processo. Ele tinha que trabalhar a terra. Parece que à medida que ele trabalha na terra, ele vai deixando um pouco de si na terra. Algo dele vai ficando naquela terra. E ele trabalha debaixo do sol. Há momentos que ele trabalha debaixo da chuva. Há momentos que ele trabalha enfrentando o vendaval, que lhe custa por demais. Mas ele trabalha, e sabe por quê, meus queridos irmãos? É que a visão dele é que o fruto que virá, o fruto que vai aparecer, é um fruto precioso. Desse fruto aí vai depender a sobrevivência de muitas pessoas. Eu gostaria de nesta noite levar-te ao entendimento do que foi dito pelo evangelista Gladstone em sua palavra. Um dos problemas é que nós estamos por demais como que desvalorizando, subestimando aquilo que é divino, aquilo que é sagrado, aquilo que é glorioso, aquilo que vem de cima, aquilo que é de lá e não é daqui. Olha, meus queridos irmãos, procure sobre a terra a parte da igreja, um povo que tem esperança como a nossa, um povo que tem alegria como a nossa alegria, porque eu não falo de momentos de fantasia, eu não falo de uma alegria que depende de atos, de momentos ou de atitudes, mas eu estou falando de uma alegria permanente, de um gozo que está arraigado nos nossos corações, de um gozo que permanece. Você encontra ele e ela prostrado aos pés do Senhor. Isso é um grande paradoxo, só vê isto dentro da igreja de nosso Senhor Jesus. O homem chorando devido às lutas, mas cheio de alegria, cheio de contentamento. Se você perguntar para qualquer crente que seja crente de verdade, então toda esta luta mesmo, estou marcado por tribulações, mas você quer negar o seu Cristo, ele vai dizer como Policarpo, como negar-lhe, se todavia ele só me fez bem, ele é o amado da minha alma. Aleluia. Ofereça para um crente de verdade, se ele quer abandonar a cruz, ele vai dizer não, carregá-la-ei e só a deixarei quando eu ver a coroa que Jesus tem para me dar. Aleluia, 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 glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Ore cantou de glai de vassou labiarai xaracandalamahai de canto palamassai. Tudo isto, meus queridos e amados irmãos, tem a ver com a visão do que nós temos, daquilo que nós vamos receber, do fruto que nós esperamos. A Bíblia faz questão de dizer que o lavrador espera o precioso fruto. Digamos que ele plantava maçã no nosso contexto, mas ele está acostumado com a maçã, mas ele dizia, esta é uma nova maçã neste ano, eu estou esperando uma nova colheita, esta vai ser mais formidável, mais excelente, eu coloquei mais o meu coração, ficou um pouco mais de mim aqui nesse trabalho, então eu sei que o fruto é precioso, o fruto é precioso. Em nome de Jesus, nós precisamos ter uma visão mais adequada das coisas dos céus. Por isto disse o apóstolo Paulo, glórias ao maravilhoso nome do Senhor Jesus, eu sei que as lutas, as tribulações deste mundo não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, glórias para sempre seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. E a Bíblia vai dizendo que ele aguarda com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Depois a Bíblia diz no versículo de número 8, isto é de suma importância para mim, isto é de suma importância para você e para todos nós. No versículo 8, o escritor está dizendo, sede vós também perseverantes ou pacientes, fortalecei os vossos
vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, isto é tão sério que a expressão bíblica não está só dizendo porque a vinda do Senhor está próxima, mas está dizendo porque já a vinda do Senhor está próximo. Está, meus queridos irmãos, mostrando-nos que está mais próxima do que nós pensamos ou imaginamos. Mas antes disto, analise o que o escritor vai dizendo: sede vós também perseverantes, fortalecei os vossos corações. Sabe por quê? Que tem dia que você vem na igreja e você até não entende o porquê que a palavra foi ministrada daquela maneira, porque você entende, mas o meu coração não está desse jeito. Eu não estou triste, não estou enfraquecido. Deus simplesmente está fortalecendo o coração de um irmão, Deus está fortalecendo o coração de uma irmã, Deus está fortalecendo o coração de uma pessoa, para que ele não perca a sua perseverança, mas para que ele continue. A Bíblia está dizendo: sede vós também perseverantes, fortalecei os vossos corações. Sem sombra de dúvida, Elias tinha que se fortalecer a cada dia no Senhor. E eu gostaria que você lembrasse que a Bíblia nos fala pelo menos sobre 4 dias dificílimos para nós. O primeiro deles aparece no Salmo de número 27, o versículo 4 e 5, quando o salmista está dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. E ele não pede isto por um dia, mas ele diz: todos os dias da minha vida, para aprender no seu santo templo, porque no dia da adversidade, veja que a Bíblia está dizendo, o dia da adversidade, ele é real, ele bate na porta de cada um, ele bate na porta do crente, e ele bate na porta daquele que não conhece ao Senhor. Mas a diferença é, se todos os dias nós fortalecemos os nossos corações, fortaleça o seu coração, porque no dia da adversidade, o Senhor te esconderá no seu pavilhão, colocará você debaixo das suas asas, te elevará sobre a rocha que é mais alta do que você, onde nenhuma mão humana poderá te atingir, e na verdade nem a mão maligna poderá te alcançar, porque o Senhor te abrigou, o Senhor te amparou. Ele será o teu escudo, ele será, meus queridos irmãos, a tua frente, a tua retaguarda. Ele te ladeará, ele te protegerá, ele será com você, ele dará ordem aos teus anjos para que te guarde em todo o caminho. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Em Provérbios 24:10, a Bíblia diz: porque no dia da angústia, existe o dia da angústia que ele pega muitos de nós, e o dia da angústia, parece que a palavra da esposa não traz contentamento, a palavra do marido não traz contentamento, a palavra dos nossos irmãos que são sinceros conosco, mas não conseguem tirar a angústia da nossa alma. Angústia, meus irmãos, ela adentra lá, arraiga lá, e parece que a nossa vontade é colocar a mão lá dentro e arrancá-la por nós mesmos, mas fará toda a diferença se nós fortalecemos o nosso coração dia após dia, dia após dia. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Provérbios capítulo 6, ou melhor dito, Efésios capítulo 6, versículo de número 13, a Bíblia está dizendo: nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, é contra eles que nós lutamos. E a Bíblia vai dizendo, meus amados e queridos irmãos, que depois que nós tomamos todas as armaduras de Deus, nós precisamos ficar firmes para resistir no dia mau. Existe o dia mau, existe o dia da cilada, que você pensa até: meu Deus, mas Deus não me avisou, meu Deus, mas que situação, por esta eu não esperava. Vale muito nesta noite eu e você fortalecermos o nosso coração, vale muito nesta noite nós fortalecermos o nosso coração. E a Bíblia diz no capítulo 2 da segunda carta de Timóteo, versículo de número 1, Paulo dizendo para Timóteo: e tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Percebe que a força diminui, então fortifica-te na graça. Existe o dia da fraqueza. Capítulo 12 de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 7, 8, 9 e 10. Paulo está dizendo que este momento assolou a sua vida, mas ele orou ao Senhor 3 vezes, e o Senhor lhe disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Paulo se sentia fraco, mas ele recorria à graça. E sabe o que a Bíblia diz, meus queridos? Ele então diz agora: portanto eu sinto
prazeres das minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe no meu viver. Que nesta noite repouse sobre nós a bendita graça do Senhor, para nos fortalecer. O dia mau, ele tem tentado bater as nossas portas, mas que Cristo renove nossas forças desta noite, que cada um de nós estejamos fortalecendo o nosso coração com a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Versículo de número 10, a Bíblia diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Vou fazer esta última observação. É preciso que façamos uma diferenciação, é preciso que haja aqui uma distinção. Os profetas que falaram em nome do Senhor, a igreja que fala em nome do Senhor, ela precisa tomar como exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Todos aqueles que não falarem de si mesmos, todos aqueles que falarem em nome do Senhor, tome como exemplo a vida do profeta Elias, tome como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor, porque não tem outro caminho. O caminho é conhecermos aflições, mas esses homens venceram, nós também vamos vencer. Esses homens chegaram ao lugar que Deus queria que eles chegassem, nós também chegaremos, para a glória do Senhor que criou os céus e que criou a terra. Oh, aleluia. Se coloque de pé, já não dá mais tempo, se coloque de pé. E a última delas, aparece para nós o exemplo da oração deste homem. Oh, glórias ao nome do Senhor. Você pode ter certeza que Elias, nesses momentos, ele recordava de profetas que foram antes dele, e ele entendia: o caminho é esse, não está nada errado comigo, não está nada errado com a minha vida, está tudo certo. Esse é o caminho mesmo. Eu estou lembrando de um referencial que havia por aí, e ele conheceu aflições. Igreja de Cristo, nós conhecemos aflições, mas disse Jesus: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós temos alguém aqui nesta noite que precisa de uma oração específica. Então venha aqui à frente, a igreja vai orar por você, todos nós.